antigamente, muito antigamente, não era normal a gente contar coisa em tantos anos assim. Parece que tem um número cada vez maior de pessoas chegando à velhice, envelhecendo, Exatamente, podendo contar exatamente. as coisas em tantos anos que se passaram, assim como Exatamente. nós já estamos aqui. Mas nós estamos jovens ainda, Karina? Como é que é? Como é que tá essa análise hoje em dia? A gente tem que pensar o seguinte, Sueli, a gente tem um lado bom. Hum, Quando a gente pensa que a população ela está com uma expectativa de vida maior, tem um lado bom. hum, Por que a expectativa de vida está maior? Porque aconteceram avanços na medicina, né? uhum, Mais estudos, mais aparelhos que detectam doenças de maneira precoce, uhum, e isso estimula, né, as pessoas a se cuidarem mais, porque já que está vivendo mais, eu quero viver bem. uhum, Mas, por outro lado, tem que ficar atento, porque quanto mais a gente vive, mais a gente fica exposto a doenças crônico-degenerativas, como, por exemplo, hum. um AVC, uma doença de Parkinson, um Alzheimer. Por quê? Porque essas doenças têm uma relação direta com idade. Então, quanto mais velhos, mais expostos ficamos a essas doenças, né? Então, a gente tem que ficar atento. Nem sempre viver mais quer dizer viver melhor. Então, alguns aspectos têm que ser trabalhados aí, têm que ser pensados pela própria pessoa. Como é que eu quero envelhecer? Essa é uma questão. Eu quero viver 100 anos, mas como? Né? Então, a gente vê muitas questões aí que precisam ser trabalhadas com essa população. Então você está dizendo que dá para envelhecer diferente? Tem um jeito melhor de envelhecer? Tem. Hoje, Hum, a gente pensa nas avós de hoje, por exemplo. Na minha mãe, por exemplo, ela tem 67 anos. certo. Quando a gente começou, eu e meus irmãos, a terem netos, não é mais aquela avó que fala, manda aqui, vou ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aham. Ela falava, vocês se organizem, porque eu tenho um dia que eu vou no cinema com o seu pai, tem um dia que eu vou jantar com o seu pai, tem um final de semana que eu vou viajar. Por quê? Porque tem condições de saúde para isso, né? Não estou nem entrando em mérito de questões financeiras, enfim, mas de saúde. Consegue entrar no ônibus, por exemplo, de uma excursão, consegue descer, consegue curtir o lugar. Então, por quê? Porque os idosos de hoje são diferentes dos idosos de outra época. Por quê? Porque estão pensando mais nessa questão. Então, hoje tem o envelhecimento, vamos pensar no termo envelhecimento. Tá. Não tem o que fazer. Ele é um termo dinâmico e progressivo. Uma hora você vai envelhecer. Igual nós brincamos já, né? Quando a gente conversou em outros momentos. Eu vou fazer harmonização facial, eu vou fazer academia, mas por dentro o seu organismo envelhece, não tem como fazer. Então, esse envelhecimento natural vai acontecer comigo, vai acontecer com você. A gente chama de senescência, envelhecimento natural. Senescência. Isso é Isso. envelhecer normal. Normal. Tá. Quando você, desde que você é jovem, você se cuida e se prepara para envelhecer de maneira natural. Então, a gente chama um ciclo, chama ciclo vital. Desde que eu sou adolescente até os 60 anos. O que eu fiz da minha vida? Eu pratiquei atividade física. Eu não abusei de álcool, não fumei. Então, são fatores aí que você evitou no intuito de um envelhecimento natural, ativo, saudável. Mas existe também um envelhecimento precoce. Como assim precoce? Você começa a ter sinais e sintomas de envelhecimento antes do que normalmente você teria, porque você começa a apresentar essas doenças. Então, eu fui uma pessoa que nunca fiz atividade física, eu fui uma pessoa sedentária, obesa, tabagista, elitista, tinha uma história anterior na família de pressão alta, não me cuidei. Eu, como diz aí na gíria, meti o louco e falei, vou viver. E aí, o que acontece? Você tem um AVC, e quando você tem um AVC, você tem várias sequelas motoras, sensitivas, comportamentais, que vão acelerar esse processo de envelhecimento. Então, o Alzheimer, o Parkinson, então isso chama-se senilidade. A senilidade é um envelhecimento precoce
ocasionado pelo surgimento de doenças crônico-degenerativas. Então você está sofrendo com aquela limitação antes da hora de sofrer. Antes que normalmente você sofreria no envelhecimento ativo, por exemplo. É pra você andar um pouquinho mais devagar, depois talvez, tô pensando aqui depois dos 80, mas às vezes aos 60 você já tá lentificado. Porque... Você já tá usando um andador, você já tá apoiando numa bengala, você já precisa obrigatoriamente de um cuidador do seu lado, porque você já está totalmente dependente para as atividades básicas de vida diária. Você não consegue fazer sua higiene sozinho, não consegue se alimentar sozinho nem vestir. E aí como fica? Então esse episódio do nosso podcast é uma mensagem para o futuro. Tem que começar a escolher agora os comportamentos certos. E é claro que a gente, como disse em outras situações, não dá para prever tudo o que vai acontecer com você, mas você tem um prognóstico melhor de envelhecimento. É isso? Exatamente. Então, assim, eu ouço muita gente falando assim, eu quero envelhecer, não quero depender de ninguém. Eu quero envelhecer morando na minha casa, na minha casinha, com as minhas coisinhas, né? No meu quadradinho, não quero depender de filho, não quero que fique um enfermeiro 24 horas do meu lado. Mas o que você está fazendo para chegar no envelhecimento assim, bem? Torcendo. Tomara que eu não dependa de ninguém. Mas tem coisas a serem feitas de fato no comportamento.